Damos com alegria essa oportunidade, desde já colocando-nos à disposição deste conselho para tudo aquilo que for preciso de nossa parte. Bom, eu elaborei essa minha fala num breve texto, imagino que seja breve, e em 20 minutos vou discorrer esse resumo do conteúdo da encíclica que popularmente já está conhecida como encíclica verde, não é? Na fala de muitos, uma originalidade do pontificado do Papa Francisco, que em muitos aspectos surpreende diversos segmentos da nossa sociedade. Muito bem, a carta encíclica foi publicada no dia 24 de maio de 2015 em Roma, com o título Louvado Sejas, não a tradução Laudato Si, Louvado Sejas. Trata sobre o cuidado da casa comum, o mundo no qual vivemos, enfatizando a necessidade de urgentes cuidados com o meio ambiente. É com grande satisfação que aceitei o convite a mim dirigido, como já expressei, para apresentar desse modo muito simples, não poderia ser diferente, dado o teor da própria encíclica, que é escrita numa linguagem muito simples, a síntese desse importante documento. Mas antes de tudo, o que é uma carta encíclica? Muitas vezes, por parte da nossa parte católica, certas terminologias podem causar um pouco de constrangimento, que é uma carta encíclica. A palavra se refere a uma carta circular, cíclica mesmo, no sentido da sua circulação, da sua divulgação, redigida sempre pelo Papa e destinada a todos os bispos do mundo inteiro, e através dos bispos aos fiéis de todas as comunidades católicas, e não só em âmbito católico, a todas as pessoas indistintamente, e no dizer do próprio Papa Francisco, a cada pessoa que habita neste planeta, no número 3, logo na introdução do documento. É comum na história da Igreja que os papas escrevam aos seus fiéis através de seus pastores locais, os bispos, para tratar de assuntos diversificados, especialmente aqueles de interesse universal e aos quais a experiência da fé católica tem algo a acrescentar, a iluminar, a esclarecer, a contribuir. No fundo, a iniciativa é despretensiosa. É a Igreja apresentar o seu parecer sobre determinados assuntos de âmbito universal. O Papa Francisco tem por objetivo, com esta encíclica, unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, número 13 do documento. Renovar o diálogo sobre a maneira como estamos construindo o futuro do planeta, e chamando para uma solidariedade universal. A mais recente carta encíclica, lançada pelo Papa, apresenta algumas características que precisam ser ressaltadas antes de se passar propriamente ao conteúdo do documento. Em primeiro lugar, é uma carta longa, exige um pouco de fôlego. Subdividida em 6 capítulos, 246 parágrafos, 172 notas de rodapé enriquecem a fundamentação do texto. Entretanto, a linguagem é bastante simples, acessível, compreensível, com uso abundante de expressões da língua coloquial. Além disso, o Papa fala em primeira pessoa, o que, dentro das formalidades do universo católico, é uma novidade agradável, no sentido que os papas antes usavam o plural majestático, uma coisa um pouco mais solene, um documento mais erudito muitas vezes, não é? O Papa quebra com tudo isso, com os famosos protocolos, como nós já sabemos. O coloquial é preferido ao estilo mais acadêmico, clássico, do magistério pontifício. Plural majestático, como eu disse, é inexistente nessa carta do Papa. Aqui uma coisa que pode causar um pouco de surpresa. Não é a primeira vez que o assunto abordado por essa encíclica aparece em pronunciamentos e textos do ensinamento pontifício. Para muita gente, o tema meio ambiente parece uma coisa inusitada num documento de um Papa, mas não é tão novo assim. É preciso recordar que a temática
não foi inaugurada por Francisco. Em 1963, com a encíclica Pacem in Terris, o Papa São João XXIII, em contexto de risco de crise nuclear, exortava a humanidade à superação da guerra e à construção de uma cultura da paz, o que tocava também nas questões referentes à criação, ao uso dos bens e à preservação do meio ambiente. Em 1971, o beato Paulo VI também aludiu às preocupantes questões ecológicas, em discurso dirigido à FAO. São João Paulo II também dedicou-se a esse tema com afinco na Redemptor Hominis, em 1979, e na Centésimos Annos, todos títulos latinos de documentos, encíclicas e pronunciamentos. Esta última de 1971, propondo, inclusive, a salvaguarda das condições morais de uma ecologia humana. O Papa Bento XVI, antecessor de Francisco, não apenas abordou o tema em seus pronunciamentos e na encíclica Caritas in Veritate, de 2009, como também tomou medidas concretas para inserir o Estado do Vaticano dentro de uma gestão ecológica. Isso foi novidade até para mim, confesso aqui, vou fazer uma confissão pública. Preparando um pouco essa fala, lendo a encíclica, fuçando um pouco mais, entrei em contato com a Pontifícia Academia de Ciência. Os senhores devem saber, senhoras, que a Igreja também mantém uma academia de ciência com grandes nomes do meio científico em contínua pesquisa de temas atuais, né? E lá eu vim a descobrir que o Vaticano plantou recentemente 7.000 hectares de árvores na Hungria para fazer frente aos gases de efeito estufa emitidos nos 44 hectares apenas que constituem o Vaticano. E outra curiosidade, por cada árvore de Natal, vocês sabem que por ocasião do fim do ano, a festa natalina, algum país, já é tradição isto, oferece uma árvore de Natal que é colocada na Praça de São Pedro. Por cada árvore de Natal cortada, o Vaticano faz plantar outras 1.000 naquele país de origem. Bom, isso foi uma curiosidade, são curiosidades e sinais não tão pequenos assim, eu diria, que mostram de um assunto que já está na agenda da Igreja, já está na preocupação da Igreja desde alguns anos. A originalidade do documento do Papa Francisco está no fato de que, pela primeira vez, aqui sim, uma inteira encíclica trata do cuidado devido ao meio ambiente. Isso é novo, totalmente novo. Todos os demais tratavam, dentro de um documento, um item, um capítulo sobre esse assunto. Já Francisco dedica uma inteira encíclica sobre isso. Ele resgata do Cântico das Criaturas um poema, um cântico de São Francisco de Assis, o santo que, aliás, já pelo nome, inspira o Papa, que escolheu Francisco a partir do santo de Assis, e em vários aspectos do testemunho de Francisco de Assis, o Papa atual busca se pautar. Então ele encontrou ali, naquele Cântico das Criaturas, o significativo título da carta encíclica Verde. O Papa espera que a sua nova carta insira-se na rica contribuição do ensinamento social da Igreja. A partir desses pontos formais que se observam na encíclica, eu vou apresentar resumidamente a ideia de cada um dos 6 capítulos, que nos permitirá, ao final, chegar a algumas conclusões sobre o tema, sempre a partir da ótica do Papa. Eu não me aventuro a interpretar, a dar um parecer meu a cada capítulo. Resumo aquilo que ele apresenta, no final ressalto o que considero ser mais importante. Primeiro capítulo, intitulado O que está acontecendo com nossa casa, constitui-se em análise ou diagnóstico dos problemas que afetam o mundo, a humanidade e o meio ambiente. Aponta-se para a crise ecológica em relação com o atual estágio do modelo econômico mundial. Não pretende-se fazer uma leitura aprofundada de cada um dos problemas, a partir de contribuições da própria ciência, mas uma constatação, tão somente, dos mesmos.
Assim, poluição e mudanças climáticas, a questão da água, perda de biodiversidade, deterioração da qualidade de vida humana, degradação social, desigualdade planetária, são temas que aparecem nesse primeiro capítulo. O Papa atribui o atual quadro ecológico do mundo ao modelo econômico que gera desigualdade no uso dos recursos, consumismo exacerbado, sofrimento dos mais pobres e crises ambientais. O segundo capítulo é aquele no qual o Papa resgata, digamos, elementos propriamente bíblicos e teológicos ligados à questão da ecologia. O título do capítulo é O Evangelho da Criação. É pertinente que a fé trate de assuntos como crise ambiental, preservação do meio ambiente? Evidentemente, sim, diz o Papa Francisco. A ciência e a religião, que fornecem diferentes abordagens da realidade, podem entrar num diálogo intenso e frutuoso para ambas, número 62 da carta. E no 64, quero mostrar desde o início como as convicções da fé oferecem aos cristãos motivações altas para cuidar da natureza e dos irmãos e irmãs mais frágeis. Existe uma coisa que pesa para nós, de tradição cristã, no ocidente do mundo, que é uma certa cobrança, até a partir da interpretação do texto bíblico do Gênesis, quando se diz lá, crescei, multiplicai-vos, dominai a terra. Este dominai já gerou muita polêmica e, inclusive, interpretações um tanto quanto distorcidas. O Papa toca nesse ponto. Há quem considere que o discurso da fé incutiu na mentalidade de muita gente a ideia da exploração desenfreada do meio ambiente, na medida em que, segundo o texto bíblico de Gênesis, ao ser humano foi dado o poder de submeter a terra. Contudo, a interpretação deve pautar-se mais sobre o aspecto do cuidado devido aos bens da criação pelo homem, numa relação de equilíbrio deste com o Senhor de toda a criação. O domínio arbitrário resulta do desequilíbrio da relação do ser humano, que, desejando ocupar o lugar de Deus, rompe com o seu Criador e se distancia dele. Nisso, todas as relações se desequilibram, dos homens uns com os outros e deles com os demais seres criados. A ruptura é o que nós chamamos pecado. Afirma o Papa: nos damos conta de que a Bíblia não dá lugar a um antropocentrismo despótico, que se desinteressa das outras criaturas. No entender da pessoa que faz uma autêntica experiência de fé, a criação, os seres todos deste mundo são reflexo do próprio Deus. A natureza manifesta Deus e é lugar de sua presença. Jesus Cristo, que assumiu a nossa condição humana, ensina-nos o modo de nos relacionarmos com Deus, uns com os outros e com toda a criação. De tal modo que as criaturas deste mundo já não nos aparecem como uma realidade meramente natural, porque o ressuscitado as envolve misteriosamente e guia para um destino de plenitude. As próprias flores do campo, as aves que ele admirado contemplou com seus olhos humanos, agora estão cheias da sua presença luminosa, número 100 da carta. Terceiro capítulo, a raiz humana da crise ecológica. O Papa apresenta-nos na raiz dessa crise ecológica a escolha humana por um paradigma tecnocrático que tornou-se dominante. Sem pretender um discurso leviano de condenação das importantes conquistas feitas pela tecnologia, pelas ciências na atualidade, o Papa, contudo, constata que o imenso crescimento tecnológico não foi acompanhado por um desenvolvimento do ser humano quanto à responsabilidade, aos valores, à consciência. Número 105. Esse paradigma tecnocrático tornou-se homogêneo e unidimensional no entender do pontífice, com domínio sobre a economia e a política, gerando exploração incontrolável dos recursos por mero interesse econômico, assambarcado por programas políticos, muitas vezes, que não contemplam o cuidado ecológico e social. A cultura ecológica não se pode reduzir a uma série de respostas urgentes e parciais para os problemas que vão surgindo à volta da degradação ambiental
do esgotamento das reservas naturais e da poluição. Deveria ser um olhar diferente, um pensamento, uma política, um programa educativo, um estilo de vida e uma espiritualidade que oponham resistência ao avanço do paradigma tecnocrático. Número 111. Uma ecologia integral que inclua claramente as dimensões humanas e sociais é o tema do 4º capítulo, onde Francisco trata de uma ecologia ambiental, econômica e social, uma ecologia cultural, uma ecologia da vida cotidiana, sempre com acento no princípio do bem comum e da justiça intergeracional. Algumas linhas de orientação e ação no 5º capítulo são indicações práticas que o Papa apresenta-nos, sempre com grande acento na espiritualidade e na prática de fé, que supõe inserção na realidade do mundo. Nesse processo, diálogo é a palavra-chave que ele mais utiliza nesse ponto do documento. Começa por recuperar, desse modo, alguns eventos realizados em âmbito internacional, dentro do percurso de diálogo que se vem realizando sobre o meio ambiente. Para cuidar da casa comum, o Papa fala de projetos comuns. Em âmbito nacional e local, incentiva o diálogo e a adoção de políticas comuns, e que haja transparência nos processos decisórios, de tal maneira que a política e a economia estejam em diálogo para a plenitude do ser humano e para a preservação do meio ambiente. Nesse processo de diálogo, em âmbito internacional, nacional e local, as religiões têm muito a contribuir. O mesmo se diga em relação às ciências. Educação e espiritualidade ecológicas é o título do último capítulo da encíclica. O Papa chama uma mudança, antes de tudo, por parte de cada pessoa humana, no sentido de aprofundar a consciência da origem comum, da recíproca pertença e do futuro compartilhado por todos. Um novo estilo de vida é urgente e ele passa pela tomada de consciência da comunhão entre todos. Uma nova capacidade de sair de si mesmo rumo ao outro, superação do individualismo, número 208. Para formar um novo estilo de vida, resultado de uma nova consciência, é preciso que a educação das pessoas, não baseada na transmissão de conteúdos, mas capaz de suscitar mudanças de comportamento. Essa educação parte de âmbitos diversos: a escola, a família, os meios de comunicação, a catequese, portanto a igreja, etc. As associações diversas e a política devem empenhar-se na conscientização da população, de modo abrangente. Internamente à igreja é preciso suscitar uma conversão ecológica. A grande riqueza da espiritualidade cristã, proveniente de 20 séculos de experiências pessoais e comunitárias, constitui uma magnífica contribuição para o esforço de renovar a humanidade. Número 216. Francisco termina apontando linhas de uma espiritualidade ecológica que integra a experiência do mistério de Deus com a realidade da vida. E se verdade seja dita, em muitos pontos do documento, o relato adquire coloridos pessimistas, e de fato parece um tanto quanto pessimista para quem começa a leitura na análise da situação atual. A mensagem cristã quer suscitar esperança, paz, encorajamento, para que de muitos grupos as iniciativas pelo cuidado da casa comum se multipliquem. O meio ambiente através de um novo modo de se entender e organizar a vida humana. Finalizo esta apresentação ressaltando que, em meu entender, aqui sim, dou um parecer meu e ressalto aquilo que acho importante desta bonita encíclica. É uma provocação, no bom sentido da palavra. Provocação no sentido de entendermos que qualquer iniciativa de preservação do meio ambiente deve pautar-se não somente em programas ou projetos sociais, políticos e econômicos, muitas vezes bem arquitetados, mas sim tudo isso, evidente, com base em uma antropologia. E aí é que a gente toca a filosofia e a gente toca também a teologia, em uma nova compreensão do ser humano e um novo estilo de vida
em que a espiritualidade e os valores religiosos constituem alicerce imprescindível. Projetos da Igreja, precisamente